Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, o podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui novamente, Dr. Fábio, Dr. Maurício, Dr. Luciano, sejam todos bem-vindos. Hoje, eu disse que hoje o Dr. Lisandro está com os amigos ricos, não veio aqui nos visitar. Então estamos nós quatro hoje falando de um assunto muito interessante. Mas sai um amigo rico, entra um mais rico ainda, que é o Dr. Luciano, tá né? Certo. Não, porque o Luciano ultimamente ele estava fugindo, ele não queria se misturar conosco. Essa plebe eu não quero, mas agora ele voltou. Não, agora ele voltou. Nós não estávamos com saudade. Não é verdade. Ó, todo bonito, todo decomposto desse jeito. Tá bonito, tá bonito. Gerenciando o meu tempo. Gerenciando, tá certo. Vamos agradecer aos nossos parceiros que estão conosco hoje, SCAL, na educação, da Vanguarda Educação Odontológica, Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, e Paris Saint-Germain Academy, um lugar onde a gente vai se tornar o novo Neymar, o novo Mbappé, não é isso? É um lugar onde as crianças então podem desenvolver um esporte que eu acho importante. A gente está toda hora aqui falando de esporte. E o Paris Saint-Germain Academy é um lugar onde você vai poder levar seu filho e ele vai poder desenvolver. Não vai se, quem sabe, não vai se tornar o maior jogador do mundo, mas vai se tornar um bom cidadão, uma boa pessoa, não é isso? Então o esporte a gente defende aqui de qualquer forma, né? Até debaixo d'água. E o filho do Luciano faz lá, Sim, né? eu tenho um conflito positivo porque meu filho é uma criança melhor. Graças ao PSG Academy Caxias do Sul. Que legal, muito bom. Hoje a gente está trazendo um assunto muito interessante, que é a educação superior na área que a gente atua, na área da saúde. A gente tem a educação superior como um todo, graduação e pós-graduação, mas hoje nós aqui fazemos parte também dessa educação superior como docentes, mas discutir um pouquinho sobre a educação superior eu acho muito importante, porque ela mudou ao longo dos anos, as pessoas mudam, a forma de educar muda, a tecnologia vai evoluindo. E será que a gente está preparado para essa nova educação? Onde, quando a gente começou a dar aula 20 anos atrás, vocês são mais velhos do que eu. Eu comecei há 2, 3 anos atrás, né? Era papai que dava aula, agora não. Eram outros tempos. Eu acho que as coisas vêm mudando ao longo do tempo, mas, enfim, a gente tem que se adequar sempre às novas tecnologias, aos novos formatos. Eu tenho um grande amigo meu que é professor há quase 20 anos também na psicologia, o Dr. Rudimar Mendes, veio aí já. Os primeiros episódios. Conversar conosco, e a gente muito discute ao longo de muitos e muitos quilômetros de corrida, falando sobre isso, sobre a educação superior e como que a gente tem que se adequar a esse novo aluno, ao novo formato, às novas tecnologias, à educação à distância, enfim, eu acho que tem um monte de assuntos para a gente falar. Mas, enfim, o que vocês acham dessa educação superior de hoje? Ela mudou, a gente que mudou, os alunos mudaram, o formato da gente ensinar mudou, presencialmente, EAD, enfim. A pandemia mudou algumas coisas também, né? Fala um pouquinho aí, Fábio. É interessante isso, porque hoje vocês têm uma oportunidade de ouvir 4 pessoas que trabalham com educação diariamente. Os guris dentro da odontologia, na faculdade de odontologia da Universidade de Caxias do Sul, eu dentro da faculdade de medicina, o doutor Luciano, que ele trabalha com residentes, ou seja, a melhor, o fino do estudante de medicina, quando acabou, já indo para o mercado de trabalho, ele ensina cirurgia lá no Hospital Pompeia, né, Luciano? Então, assim, hoje vocês vão ver vários ideias e maneiras de pensar sobre pessoas que trabalham diretamente com a educação. Como é que eu vejo isso? Eu tive a oportunidade de ser colega dessa figura chamada Dr. Luciano Santos dentro da faculdade, e a gente tem a mesma maneira de pensar quando se fala sobre o que foi a nossa faculdade e o que a gente acaba colocando hoje à disposição dos alunos, né? Que é algo, no meu ponto de vista, muito superior ao que nós tivemos em termos de formação. Hoje o grau de entrega dos professores, ao menos meus e sei das pessoas que trabalham, e ao menos desses 4 colegas, de nós 4 que estamos aqui, é um grau de entrega muito superior ao que nós recebemos no passado. No passado, quando nós éramos alunos, né, Luciano? A gente tinha que ir atrás. Eu me lembro, Luciano, em sala de aula, disse, assim que acabar, eu vou ver se eu tenho um tempo para ir lá para o hospital, lá para acompanhar tal fulano e tal ciclano, para ver essa cirurgia, para tentar aprender. Comigo era a mesma coisa, eu estava às vezes dormindo, ligavam lá para casa, olha, tem um baleado. Fábio, tu quer ir? Claro que eu quero ir.
E isso talvez tenha mudado um pouco, eu não sei se na odontologia mudou, mas ao menos na medicina mudou, porque essa vontade e até a possibilidade do aluno entrar nos hospitais era muito maior. Nós, no segundo, terceiro ano de faculdade, a gente dava ponto, te lembra, Luciano? Sim, lá no Hospital Pompeia. Hoje não é bem assim, hoje mudou muita coisa, então eles não têm a mesma possibilidade. Ao mesmo tempo, nós tínhamos mais vontade. A gente ia, a gente tinha sangue nos olhos e a gente tinha vontade de crescer e de aprender, e existiam as possibilidades e nós agarrávamos as possibilidades. Hoje é mais difícil para esses alunos. Então houve uma mudança no ensino, surgiram as residências médicas, isso dentro da medicina, elas surgiram para ocupar lacunas que muitas vezes o ensino da graduação não consegue colocar tudo à disposição, e aí começam a surgir mais anos de residência, mais anos, até porque aumentam os números de procedimento, aumentam a complexidade, cada vez mais começa a existir o especialista do especialista. Por quê? Porque é impossível tu saber tudo. É impossível tu seres bom em tudo que faz. Então tu tem que escolher algo, tu tens que escolher algo para ser melhor naquilo que tu gostarias de fazer mais no teu dia a dia. Então acabam tendo mais anos de especialidade, mais anos de residência médica, mais anos de especialização, para tu que chegares num ponto onde nós temos profissionais aqui na nossa cidade que são de excelência, eu não preciso dizer como o Dr. Luciano é, dentro da cirurgia bariátrica e metabólica. Não é de uma hora para outra que se chega a esse ponto. É demorado, é com muito estudo e muito tempo. E a gente que está com esse aluno, a gente vê que existe um aluno que quer, né? Que ele tem vontade, que tem interesse, mas talvez por aumentar o número de disponibilidade de vagas, esse aluno percentualmente acaba sendo menor do que era na nossa época. Não sei se é essa visão do Luciano também. Eu estou te ouvindo e eu estou reproduzindo, concordo perfeitamente. Eu tentando fazer um comparativo, né? Nós faz quase 40 anos que nós iniciamos a faculdade. Não fala isso, Luciano, não me entrega, não, pelo amor de Deus. Por que eu estou entregando o jogo? Porque se nós pegássemos o que nós iniciamos há 38 anos com a capacidade tecnológica hoje de aprendizado, porque nós tínhamos que nos superar com vontade. E vontade não tinha hora, era madrugada, era 24 horas de plantão, era assinar a presença, enfim. E eu percebo realmente hoje o número de aumento de escolas médicas, né? E hoje eu falo também aqui como conselheiro do CRM, que é uma preocupação muito grande, porque há um status de mercado, né? Ou seja, há necessidade de vender cursos de medicina muito mais do que formar médicos. Então o Conselho Regional de Medicina tem essa preocupação. Então eu não falo só como um profissional médico, eu não falo só como um instrutor de cirurgia, eu falo como alguém que, como conselheiro, eu digo aos meninos, utiliza o teu tempo, te dedica, aproveita a sapiência dos teus professores e tenta sair o melhor possível, porque o mercado ele é muito competitivo hoje. Uma vez se fazia como que se tinha, com a ferramenta que se tinha. Hoje há profissionais que iniciam no mercado já fazendo cirurgia robótica e nunca fizeram uma cirurgia com um bisturi. Por quê? Porque há uma evolução. Então, a fundamentação da medicina, e vocês vão poder falar sobre isso também, a fundamentação da medicina quando se pegava o nervo na mão, quando se mexia com o cadáver, hoje não se precisa fazer isso, né? Hoje consegue fazer imagem 3D, aparece de qualquer forma, né? Então, se nós juntássemos a nossa vontade, né, a nossa garra, porque tinha que se ter vontade, nós não tínhamos celular para estudar, não tinha acessibilidade. Nós pedíamos um artigo, ele vinha via index pelo correio após 30 dias sem tradução. Então, olha a vontade que se tinha de estudar. Tá? E vinha via associação médica, chegava... Nós íamos lá, o index médicos, os livros. Exatamente. Procurar o artigo. Esse artigo que eu quero. Esse que eu vou querer ler. Pagava-se. E não era pouco. E aí chegava pelo correio, né? Quanto tempo depois? Às vezes 2 meses. Às vezes nem chegava. Quando nem chegou tal artigo, mas eu paguei, o negócio não chegou. Tinha que fazer muito exame médico de piscina para se poder ganhar um dinheirinho para comprar um livro de pneumologia. Hoje ele está pronto, está na palma da mão. E eu digo para a meninada, aproveitem e estudem, gerenciem o tempo de vocês. O professor não vai ensinar tudo.
Então, me preocupa hoje, sinceramente, sim, o Fábio, ele prepara os meninos para eles chegarem até nós. E nós conseguimos muito bem diferenciar quem teve vontade, quem estudou mais, quem tem interesse. Me preocupa quando o menino ele vai quase acabando a faculdade e nós, quando acabamos a nossa, a nítida sensação, nós não sabemos nada. Deixa eu só levantar esse teu gancho ali, antes que a gente passe para falar da odontologia, que é um pouco diferente, mas não muito, né? Não é muito. É uma ciência da saúde. É, mais uma... É porque a gente não tem a questão das residências, né? Hoje a gente estuda muito de especialidade, mas eu vejo que a medicina também está indo para especializações, né? Eu me lembro, há 15, 20 anos, convivi com muitos médicos, amigos, e que eles tinham a ideia de terminar a faculdade e fazer uma residência médica. Era, assim, quase que geral a ideia dessa, né? Hoje em dia a gente tem outras formas de aprendizado, que também não quer dizer que é ruim ou bom, mas outras formas, e são cursos, e são, enfim, é um pouco diferente. Eu vejo o aluno que termina a faculdade de medicina, e a gente tem isso como especialidade, não tem tantas residências, enfim, mas não era nem isso que eu queria levantar. Eu queria perguntar dessa questão, já que tu falaste do próprio CREMERS, das próprias associações médicas, dessa questão de números de faculdade, né? A odontologia também, a cada vez mais a gente tem mais faculdades como um mercado. A odontologia no mundo, a soma de todas as faculdades do mundo a gente tem no Brasil. É, mais ou menos isso. E na medicina também a gente acaba tendo um número grande. Eu não acho que a gente não deve dar oportunidade para as pessoas estudarem. Eu acho que a gente precisa ter oportunidades para as pessoas estudar. Mas como que os conselhos veem esse aumento só? Porque, na verdade, não passa pela mão do conselho médico. É interessante, porque as decisões não são tomadas por essas associações médicas. Então, são tomadas por burocratas, às vezes, ou por pessoas que estão preocupadas só com, às vezes, com retornos financeiros disso. Então, há uma forma... E não sei nem se é frear o aumento de faculdades, mas, assim, gerenciar esse aumento da melhor forma. Hoje a gente viu que um estudo saiu há pouco tempo aí de um número muito grande de faculdades de medicina que não tinham um ensino adequado. É mais ou menos isso. Várias faculdades estavam até prestes a fechar por não ter o mínimo necessário para tornar um médico apto a atender uma pessoa. Então, como que os conselhos veem isso? Qual é a ação que se tem? Enfim, eu acho que não é nem 8 nem 80 aí, mas como é que isso funciona? Eu queria falar antes do Luciano, porque o Luciano vai dar toda a visão dele como conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Mas assim, como é que eu vejo como profissional médico, como é que eu vejo como professor universitário, como é que eu vejo professor de pós-graduação em saúde? A residência médica é algo fundamental para aquele médico, aquele profissional que quer seguir uma especialização. O que nós vemos hoje em dia, depois eu vou querer ouvir a visão do Luciano, ver se realmente é semelhante à minha, cada vez mais as pessoas estão fazendo cursos de fim de semana, se intitulando profissionais aptos a fazer procedimentos que muitas vezes eles não estão aptos. Eu não sou contra isso, pelo amor de Deus, não é isso. Eu acho que é uma forma de estar cada vez melhorando, e isso é importante, que ao menos faça um curso em vez de não fazer nenhum curso e querer fazer coisa no consultório que não sabe fazer. Né? Vamos deixar bem claro isso. Mas as residências médicas têm esse intuito, fazer com que tu seja especialista em tal assunto. E para isso tu vais ter formação, e não é uma formação de um fim de semana, de um mês, de pouco tempo. É uma formação longa. Uma pessoa que quer fazer ortodontia não vai fazer um cursinho de fim de semana para virar ortodontista. Ou que for fazer implantodontia, vai fazer alguma coisa, estomatologia, vai fazer alguma especialização. Ele vai demorar. Então esse profissional tem que ser respeitado, porque esse profissional demorou. Lá dentro da especialidade dele, talvez tenha ramos que ele não esteja tão apto, aí começam a surgir os cursos para tu fazer eles no fim de semana. Agora, chegar e fazer um curso que não realmente, muitas vezes, não tem validação do MEC, do CRM, e se intitular profissional capacitado, não é que tu não possas fazer, mas a questão é que tu não podes comparar com aquele camarada que ficou 2, 3 anos fazendo uma residência médica. É natural, e eu falo muito com o gurizado na faculdade, tu tem que pagar um curso de medicina e às vezes tu não tiveste como pagar e aí tu tiveste um crédito.
é natural que tu precise pagar. Tu precisa pagar isso aí. Ou seja, tu precisa pegar plantões e tal, e às vezes tu não consegue, naquele momento, fazer uma residência médica. Perfeito, a gente entende, todo mundo entende. Mas assim que acaba, tenta fazer uma residência médica para tu ter a especialização, ter o RQE, que eu acho, na minha opinião, extremamente importante e válido, que isso te respalda para, juridicamente até, para chegar e dizer, olha, eu sou especialista em tal assunto, eu faço isso porque eu estudei, não foi me dado, não foi de fim de semana, foi um estudo. Então eu acho que isso aí é importante, acho que é importante o CRM estar em cima e vendo isso como uma ferramenta importante para a saúde da população, não só minha me respaldar, mas para a população ter aquela segurança que aquele profissional tem capacidade para resolver tal problema qual ele se propõe a resolver. Né? E é real. A preocupação do Conselho Regional de Medicina é, sim, com a formação médica, a abertura desenfreada de vagas quando não há um hospital de base, não há um posto de saúde, quase promovendo um ensino à distância para uma ciência que exige toque. Que onde tu pode, em 10 minutos, tirar de uma pessoa confidências que ela nunca fez a ninguém. E aí se perde a chance, durante uma formação toda, de poder dar substância, porque o acadêmico ele tem uma sede de aprender. Ninguém vai... eu não digo ninguém, mas passar no vestibular para medicina, ou para odonto, ou para direito, eu creio que já tenha passado esse tempo de que as pessoas se formavam porque o pai queria ou porque a mãe queria. Os meninos conseguem ter vontade hoje, né, e dizer com absoluta tranquilidade, olha, pai, eu não quero ser médico, eu não quero ser dentista, eu não quero ser advogado, eu quero fazer... E eu uso o exemplo lá da minha casa, vou dizer, o Pedro fez arquitetura até um determinado tempo, foi morar na Austrália, ficou um tempo lá, fez um curso com o Fera das Galáxias em tatuagem, voltou, hoje gerencia uma loja e faz tatuagem, tem um estúdio de tatuagem e é realizado com o que ele faz. E eu quero ver meu filho feliz. O pequeno estuda já astronomia, ele está além do tempo dele, ele toma xixi da professora, porque ele é o primeiro a responder, ele quer ser o primeiro em tudo. Então, eu tenho isso em casa. E esse contraste, ele acontece na sociedade. Há um fenômeno de competição, sim, claro, mas eu te diria que isso acontece em 10%, 20% das pessoas que realmente querem competir ou querem se tornar competitivos para conquistar um espaço no mercado de trabalho. E... quer conhecer um especialista de fato? Esses de final de semana, esses que têm um Instagram recheado, esses que se promovem com títulos. Aliás, vai procurar quantos anos custa para ser um doutor ou ter um pós-doutorado, como o Fábio. Não é puxa-saquismo. Vai perceber na pele a capacidade de resiliência, de abnegação, quanto tempo tu tem que abdicar da tua família. Tu praticamente não conviveu com teu pai, tu perdeu o teu pai, nós estávamos ali no meio do caminho, perdeu o teu pai e deu tempo só de sofrer e voltar a estudar. E hoje as pessoas não pensam nisso. E para conhecer um especialista, tu fala sobre complicação, tu fala sobre consequências. Quais as consequências que esse procedimento estético ou esse procedimento dentário, quais as complicações que podem acontecer? Tu te sente hábil, tu te sente capaz. Esse é o artigo 1º do Código de Ética Médica. Tu tem habilidade, tu tem perícia, tu é prudente, tu consegue não ser negligente. E antes do 1º artigo, e isso é do Código de Ética, o primeiro princípio, você sabe qual é o primeiro princípio nosso de ética? É o princípio da benevolência. Primeiro princípio, fazer o bem. E o segundo princípio é não fazer o mal. Será que... Bom, nós já somos aqui calejados. Será que a meninada está preparada para só fazer o bem e não fazer o mal? E aí está a formação de qualquer profissional. E nossa profissão não admite erro. Apesar de que o erro mudou de nome. Hoje se torna um desfecho desfavorável.
Porque falar de erro médico é praticamente credenciar o médico ao fracasso, né? à crucificação. Né? Então, hoje, para praticar uma arte como a nossa, é preciso muita formação. Colocar no fundo do quintal uma faculdade de medicina com intuito político, com intuito financeiro, tome cuidado. Ou pergunte para si mesmo, eu colocaria o meu filho nessa faculdade que eu estou montando? Isso é uma questão de reflexão. Assim como eu digo, vem cá, tu iria no médico como tu? Tu vais, tu acreditas naquilo que tu fazes e tu confias. Teu pai iria consultar contigo? Teu filho iria consultar contigo? Tu colocaria tua mãe, tua irmã na tua posição como paciente? Sim ou não? Segundo lugar que eu sempre digo pra gurizada é, vem cá, tia, faz a coisa direita. O dinheiro ele vem, ele não é teu objetivo, ele é a consequência do bom trabalho, é simples, é fácil, é óbvio. Todos nós aqui, todos nós três, vocês três, eu me incluo, graças a Deus nós temos sucesso na profissão. Por quê? Porque nós sempre colocamos como o trabalho como objetivo. O retorno financeiro, ele vai vir, não tem que se preocupar com isso. O problema é se tu começa a te preocupar. Aí começa a abrir faculdades, aí aquele menino que talvez não tenha uma ideia bem certa, não, vou querer fazer odonto. Não, porque dentista é bacana, ser dentista, olha só, me dá numa posição de status, ser médico também, e daqui a pouco tu esqueces o básico, como o Luciano falou. Isso não pode deixar de acontecer, pelo amor de Deus, isso é o resultado do teu trabalho. Eu não estou falando que a gente tem que ser padre, ser uma samaritano, não é isso. Nós merecemos ter o retorno financeiro baseado no que nós trabalhamos. Pronto, isso é óbvio. Por outro lado, isso é o resultado de um bom trabalho, é simples. Faz a coisa direito, ela vai vir. Não tem que se preocupar com isso. Que é uma das coisas que a gente tiver agorizado no 3º, 4º ano de faculdade. Vem cá, tia. O que vai dar dinheiro dentro do odonto? Vamos botar implante? Vamos fazer ortodontia? Não, já sei, eu vou fazer bucomaxilo, porque isso é bacana, pô, já é legal. Tia, em primeiro lugar, tu gosta? Tu acha legal? Tu gosta disso? Tu tem vontade de estudar isso aí? Isso é primeiro, é básico. Bom, eu gosto de estudar isso aí, beleza. Faz direito, seja o melhor. Isso aí o retorno vai vir, não te preocupa. Eu quero fazer só obturação dentária, mas seja o melhor, que tu vai conseguir ter sucesso. Tô errado? Não. Pronto. E sabe o que é o melhor e o bem feito? É aquilo que tu não precisa repetir. Pronto. Mas vocês estavam falando eu estava aqui escutando dentro da área da odonto, né? Eu cheguei a um ponto que eu fiz um cálculo desde a minha infância. Eu estudei 26 anos, hoje com um pouco mais de idade, até minha formação completa de doutorado, né? Então, por 26 anos eu estudei no ensino médio, né? Passei no vestibular, daí pós-graduações para tentar me especializar em alguma área. Aí fiz lá o meu doutorado. Então, a dedicação, o tempo, o gerenciamento de tempo que a gente se doa para que a gente consiga aprender, estudar e se dedicar para atender melhor o nosso paciente, é aí que eu entendo que seja o benefício. E, claro, como o Fábio falou, o retorno financeiro acaba vindo ao natural, né? Na odontologia, hoje a gente vê um mercado um pouco diferente do que era no passado, né? A gente estudava, né, Celso? A gente estudava 5 anos, né? E a gente se tornava generalista e a partir daí a gente ia para uma especialização, né? Um pouco diferente da bucomaxilo, que tem a residência, um pouco diferente da medicina. A gente se especializava por 2 ou 3 anos numa carga horária muito interessante, massiva, e se dedicava a ler livros, ler artigos, no qual a gente buscava e que demorava. E eu não tive a sorte de ser tão inteligente, passar na Universidade Federal, mas me formei numa boa faculdade em Passo Fundo, e eu lembro com alegria de ir a Porto Alegre, ir na Faculdade Federal, porque lá tinha os livros, os artigos, as revistas que eu podia lá. Eu ia na PUC, onde tinha uma biblioteca grande, e lá tinha os livros, eu passava uma tarde lendo, né, sobre os assuntos que eu, assim, entendia ser interessante. Então, quando tinha um congresso, quando tinha um curso, a gente se dedicava muito mais, e aí eu acho que esse é o diferencial do nosso aluno, e que hoje eu li muito, né, eu parava para ler. Hoje eu vejo que eles
veem muito uma técnica, de repente, no YouTube, alguma coisa, e acham, não, já sei fazer. Né? Eu acho que é um pouquinho diferente. Eu acho que tu tem que realmente ter uma sensibilidade. A medicina, o odonto tem que ter o tato, né? A mão, né? Treinar a mão para desenvolver. Então, eu vejo que mudou muito a forma de ensinar, que eu acho que a gente ensina, mas usando tecnologia e facilitando a vida de quem está absorvendo o conhecimento, mas eles, vou dizer assim, pecam um pouquinho na questão assim, de achar que tudo é fácil. Né? Eu acho que esse fácil é que quem puder romper essa barreira da facilidade vai ser um bom profissional. Mas a ideia é o quê? A gente limitar o número de faculdades, o número de vagas, ou é a gente cobrar mais das faculdades? Como é que... Porque hoje quem abre é uma pessoa que não seja da própria área, não seja um médico. Como é que isso funciona lá na medicina, na odontologia? Assim, e depois disso, e a outra pergunta seria, e depois, esses cursos, eles se permanecem o resto da vida abertos? Eu não vejo tantas faculdades fechando, apesar de dizendo, essa faculdade não tem condições, mas não vejo elas tantas fechando, odontologia, medicina. Nós estamos falando de todas as áreas, saúde, nutrição, psicologia. Como que essa questão funciona? Eu tenho um filho que eu quero colocar numa faculdade. Como é que eu sei que essa faculdade vai terminar? Sabe? É uma pergunta. Quem que vai garantir que esse meu aluno, que esse meu filho que paga lá um bom valor mensal, hoje uma faculdade de medicina menos de 10 mil reais quase não existe mais. Odontologia menos de 5 mil reais não existe mais mensal durante 4, 5, 6 anos. Então, como é que funciona isso? Eu acho que, eu acho que também o aluno, né? Vamos entender assim, não só a faculdade que deveria ter uma estrutura, hospital, um apoio, né, ao cercar o aluno de bons professores, né, uma estrutura de ensino interessante, mas eu vejo que o aluno também tem que ser um pilar a ser Tudo trabalhado. Bem, mas como é que isso é? E a partir daí, eu acho que a prova de conclusão de curso, né, não a técnica, não o TCC, né, eu acho que deveria ter uma prova para inúmeras faculdades, inclusive faculdades que vão lidar com pessoas, né? Para ver se o aluno está apto na finalização daquele curso, se aquele curso desenvolveu aquele profissional para ir logo ali ele Mas aí, então é o aluno que vai ter que responder se ele está adequado e a universidade não. Essa que é a pergunta, de né? repente a faculdade, quando os alunos não tiverem aptos, elas vão ser selecionadas não por alguns critérios de MEC, de repente ela vai acabar sendo selecionada pelos seus alunos. E aí, se eles não desenvolveram, é porque de repente alguma coisa atrás está faltando. Ser, mas isso vai demorar 10 anos, entendeu? Se não começar, nunca vai... Eu acho que o Anamed... Não, são perguntas interessantes. Eu acho levantamentos, questões importantes da gente pensar. Né? O ano passado, dentro da medicina, depois o Luciano me corrige se eu estou errado, o ano passado, para nós, foi um marco, no meu ponto de vista, na medicina, porque nós tivemos uma prova que foi olhar, apesar de ter seus questionamentos, que foi só uma prova teórica, não avaliou ética, não avaliou habilidades com o paciente, ou seja, muito aquém do que a gente gostaria de avaliar, mas foi o primeiro, foi um projeto embriológico, digamos assim, que começou a avaliar a qualidade do aluno de medicina que estava saindo das faculdades, e as faculdades começaram a ser questionadas sobre essa qualidade de ensino. Evidentemente que uma faculdade quem faz é o aluno. E eu sempre falo, e com maior orgulho, isso é um orgulho que eu tenho, que quando nós fizemos a faculdade de medicina, Luciano e eu, a nossa faculdade de medicina, ela era uma faculdade que não dá para comparar com o que é hoje a faculdade de medicina da Universidade de Caxias do Sul. Sim. E desta faculdade nós formamos a pessoa que começou o primeiro transplante hepático, a melhor nota da cirurgia torácica do Brasil de todos os tempos é nosso. Quem ficou com a enfermaria do Ivo Pitangui no Rio de Janeiro é nossa colega. Presidente da cirurgia bariátrica e metabólica brasileira. Então, assim, nós temos grandes pessoas que se formaram nessa faculdade. Ou seja, quem faz a faculdade é o aluno, sem dúvida nenhuma. Mas a faculdade tem que dar as mínimas condições para que tu cresça. Isso. Ela tem que dar pasto,
e nós que corramos, e o aluno que vá, ele tem que dar condição para ele colocar o melhor potencial dele. Acho que o ano passado foi o início de uma avaliação dentro da medicina, que agora nós temos um marco a partir do ano passado, ou seja, as faculdades têm que abrir o olho com o aluno que está se formando. Com isso também é uma coisa interessante, porque os professores das universidades podem, a partir desse momento, cobrar um pouco mais, ter um grau de exigência maior com relação ao aluno. Então, eu acho que só tem a ganhar a sociedade, o aluno e os professores que também querem que os alunos... E eu sempre dou o meu exemplo. Os meus médicos, a grande maioria são meus ex-alunos. Porque eu acredito. Eu sei a formação, da onde que vieram. E isso é motivo de orgulho para mim. Poxa vida, o cara, eu vi começando do zero e agora é meu médico. Isso é bacana, né? É. E eu quero, e eu acho que é bom e é bacana quando isso acontece, porque eu confio naquele cara. Eu vi começando. E como é que eu vou confiar se ele for um cara bom e a faculdade der essa condição mínima necessária para ele explorar e ser o melhor profissional possível? Eu acho que isso aí foi um começo. E a partir daí, bom, agora vamos ver o que o Luciano vai falar, o que vão ser os próximos passos do CRM. Eu vou trazer uma polêmica, eu vou trazer um conflito que eu acho que é importante nós falarmos e aproveitar esses momentos, né? Este canal é um canal, eu penso que é maravilhoso para nós trocarmos ideias e trazermos coisas que realmente são reflexivas. Eu vou trazer o contrassenso. Uma universidade, o Bizzi acabou de falar, né? Eu não tive o privilégio de estudar uma universidade federal. E eu não concordo. Eu penso que a Universidade Federal não é a que melhor forma. A melhor forma é que tem os melhores alunos, os mais interessados. E, por vezes, eles sabem que o pai está investindo. O pai hoje investe, o pai e a mãe, né? A família investe 1,5 milhão numa faculdade privada para formar um médico. E nós temos agora, é uma situação real agora, desses dias, nós temos uma situação lá no CREMERS, para gerir, de médicos aceitando plantões a R$50 a hora. R$50 a hora. Não estou menosprezando o trabalho de ninguém, mas eu duvido que alguém entre na tua casa... A vida... Eu duvido que alguém entre na tua casa para limpar numa manhã por R$50. E não precisa ter estudo. Essa é a contrapartida. Porém, para quem está ali trabalhando, o médico, se eu pudesse... Né, e me pergunto, a meninada começa, né, já fazer os plantões entrarem no Pompeia, o Hospital Geral atende muito bem, né, e alguns acabam indo lá para... Os que chegam no Pompeia me perguntam, olha, sobre especialidade, e eu digo, e se alguém estiver me assistindo agora vai lembrar, qual é a especialidade hoje do momento? E eu disse, olha, a melhor de todas, a que mais rende, a que mais dá lucro, a melhor especialidade é cuidar de gente. Seja gente. Goste de gente. Tu pode ter a maior tecnologia na tua mão, mas tu não gostar de gente, tu não vai ter sucesso. Tu pode ter a maior habilidade do mundo. Tu pode ser um transplantador, tu pode ser um cirurgião oncológico. Se tu não gostar de gente, tu tá fadado ao fracasso. Mas essa é a premissa para alguém que quer trabalhar com a área de saúde. Qualquer área de saúde, na odontologia, na medicina, na fisioterapia, na enfermagem, na nutrição, qualquer uma delas, né, Luciano? Se tu não gosta de gente, não faça isso. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar com matemática. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, faça o que tu quiser. Mas se tu quer fazer medicina... Sobre a avaliação de ensino médico. O estado de Goiás já adotou e é lei. Eles usam este concurso para referenciar a entrada nas residências médicas, nas formações pós-faculdade de medicina. Ou seja, se tu não criar critérios hoje de seleção, qualquer um poderá fazer qualquer coisa. Sob o Código de Ética Médica, um médico ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer um parto, ele pode fazer uma cirurgia de joelho, porque ele é médico, ele tem um CRM. Porém, é o RQE, essas 3 letras, e são hoje exigências do Conselho Regional de Medicina. Hoje tu precisa sim colocar o teu RQE até mesmo no teu Instagram.
Tu é o doutor fulano de tal, o teu Conselho Regional de Medicina, o teu número do conselho é tal e o teu RQE é tal. E isso tem que ser o cabeçalho da tua apresentação. E quem está nos assistindo precisa prestar atenção. E eu sempre digo, cuidado com as promessas da internet, cuidado com os Instagrams milagrosos, cuidado com o charlatanismo, cuidado com a pirataria, cuidado com a picaretagem. Então, qual é o CRM deste médico? Ele tem um RQE, ele tem um registro de qualificação de especialista que garante que aquilo que ele começa a fazer, ele termina, e se complicar, ele resolve. Nem tudo vai dar certo, nem para mim, nem para ti, nem para vocês. Nós já tivemos complicações. Quem não teve complicação é porque não cooperou. E as complicações nem sempre são simples. Complicações, elas podem ser muito complexas e podem gerar óbito. As pessoas podem morrer, né? Então, para isso, nós precisamos estar atentos. Será que essa faculdade que eles estão tentando abrir lá em Cacimbinhas, será que ela tem capacidade de formar um cidadão, um médico, um profissional habilitado a atender o reitor dessa universidade se ele for atropelado lá na frente da faculdade? Será que eu entregaria o meu pai para ser atendido por um profissional desse? Isso é uma questão de reflexão nossa, porque é alguém como nós que está ali, né, fazendo um plantão. O paciente chega com dor torácica, ele pensa que é refluxo, trata, dá um remedinho, manda embora, no outro dia ele não volta mais. Será que é isso que nós queremos? A formação que tu entrega, Fábio, e aí eu falo da Universidade de Caxias do Sul, da onde nós viemos, e não desrespeito de forma nenhuma qualquer tipo de formação, desde que credenciada pelos órgãos e autarquias responsáveis que certifiquem a formação daquele médico, porque há sim mais um registro, e eu vou passar isso aqui, não tem problema nenhum, e que vá ao ar e que se multiplique. Acadêmicos inscritos e passaram no vestibular de uma determinada faculdade fazendo abaixo-assinado para terem o seu dinheiro de matrícula de volta. Por quê? Porque eles ficaram sabendo que não teriam a certificação pelo Ministério da Educação e Cultura, conforme estava citado no edital. Eu, como pai, será que eu gostaria que meu filho continuasse uma faculdade que não fosse certificada pelo Ministério da Educação e Cultura? Será que esse é o profissional que deve ir para o mercado de trabalho? Será que ele não vai estar concorrendo com esse pirata de final de semana do Instagram, que muitas vezes não é médico, ele não é dentista, ele não tem uma formação para sequer entrar com uma agulha na pele de alguém? Isso é preocupante para o exercício ilegal daquela profissão. Aí eu vou falar sobre o ato médico. Qualquer ato que interfira sobre o exercício legal da medicina é uma infração. Não, mas eu não posso te julgar porque eu sou o CRM. Não tem problema. Eu aviso o Ministério Público vai certificar o Conselho Federal de Odontologia porque tu estás fazendo um procedimento que vá além. Por quê? Porque eu vou estar protegendo os bons profissionais que saem de casa todos os dias para fazer cirurgia ortognática, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgias de grande porte. Porque se nós fizermos isso, nós vamos proteger a nossa profissão. Porque senão, Bise, qualquer um pode fazer qualquer coisa. E aí eu não vou denigrir, eu não vou citar profissão, mas profissões que não têm sucesso lá na sua área, eles tentam invadir a tua e há complicações acontecendo de profissionais que tentam fazer procedimentos que são exclusivos de vocês, com complicações graves que acabam parando na rede social e se condena quem? O CRO, o CFO, o CRM, o CFM. Quem são? São picaretas. Sabe que é interessante? São criminosos. São criminosos que não têm um registro. Escrúpulo. Tá, mas o cara que tem a caneta para liberar o curso, ele está preocupado com isso aí ou não? Esse que eu queria saber. Quem que é o cara da caneta? Esse curso vai abrir. Ele está preocupado com tudo isso que nós estamos falando aqui, se o profissional vai ficar bem formado, se ele vai atender bem as pessoas, se ele vai ser negligente, se ele vai... Celso, essa questão é complicada porque nós vivemos num país democrático e que tem políticas muito fortes, onde infelizmente o dinheiro e a força política
é capaz de mover montanhas. E aí fica um assunto até um pouco perigoso para nós tratarmos aqui, né? E aí me reservo o direito de não abrir comentários. Mas é interessante isso que tu falaste, porque eu estava no sábado, recentemente, agora sábado, estava no CRM falando sobre o uso de testosterona. E aí, essa mesma palavra que tu falaste, um outro colega falou, picaretagem. É uma pena, né? Onde a gente estava falando de profissões nobres, onde isso não deveria existir. Tem 2 ou tem 3 profissões, vamos lá. Existem áreas dentro das profissões que não poderia existir coisas erradas. Vamos lá. Odontomedicina, qualquer parte que lida com a saúde, seria intocável. Tu tem que fazer aquilo que é o certo. Ponto final. Outra situação é o pessoal que trabalha com justiça. Não deveria ter nada de politicagem. O que é certo, o que é errado e ponto final. Mas é impressionante como as pessoas, infelizmente, às vezes, para fazer uns trocos a mais, fazem qualquer coisa. A gente não pode deixar isso acontecer. E é isso que o Celso está tanto batendo na tecla. Não deixa. O que pode fazer? O que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer, né? E isso é um dever dos pais não deixarem os seus filhos serem maus profissionais e dos conselhos regionais ou federais julgarem esses profissionais para que eles tenham uma conduta a mais correta possível e que tenham uma formação melhor possível para ajudar as pessoas às quais eles serão contratados para tratar. Né? Um paciente vem ao meu consultório, ele quer que eu dê o meu melhor para ele. E para isso eu tenho que ter formação. Então eu vou trabalhar, sei lá, eu vou querer fazer uma cirurgia bariátrica no paciente. Eu não tenho formação para isso. Eu vou causar um problema para esse paciente. Tem gente que sabe o que está fazendo. Ah, mas eu fiz um cursinho de fim de semana. Não! Vai com aquele cara que estuda, vai com aquele profissional que estuda. É isso que a gente bate na tecla, é isso que todo mundo bate na tecla, é isso que o Conselho Regional de Medicina bate na tecla e o Conselho Regional de Odontologia bate na tecla. Que fazer com que o paciente procure aquele profissional mais competente possível para ajudar ele naquela situação que ele está procurando. Né? Bom, pessoal, aqui ó, eu até o Luciano tá animado aqui para falar as coisas ou não, né? Pode ser no próximo programa, pode ser. Eu tenho aqui mais alguns assuntos para a gente conversar sobre isso. Agora acabamos nosso tempo pro programa de hoje, mas o pessoal que quer saber e que tá animado que nem a gente tá aqui para falar sobre vários assuntos, tem um monte de história. Hoje em dia a gente tem muitos cursos, por exemplo, que falam do EAD. Olha só, o EAD chegou na odontologia, chegou na medicina. E aí, até quando ele está liberado legalmente? Quanto que a gente pode estudar EAD? Será que é legal estudar EAD ou não? Legal em todos os sentidos. Legal de lei, legal de bom, ou eu tenho oportunidade de estudar com uma pessoa que talvez não tivesse oportunidade no EAD? Posso. Ou o EAD é uma forma da universidade, da faculdade, economizar com o nosso estudo? Será que é isso que acontece? Bom, eu vou só levantar, né? Eu vou deixar então vou chamar um gancho só para o pessoal ficar curioso. A primeira telecirurgia que aconteceu no Brasil, que foi realizada por um colega nosso, gaúcho, ele realizou uma cirurgia a 13 mil quilômetros de distância. E eu pergunto para vocês, isso é EAD? Aí, ó. Fica o gancho. É isso aí, pessoal. Vamos agradecer os nossos parceiros Digitaus, a Scal e a Paris Saint-Germain Academy, que estão aqui conosco, nos ajudando e sendo parceiros. E deixamos o recado para a galera aí deixar então um like, né? E se inscrever no canal. Não se esqueça, é bem importante que todo mundo se inscreva. Deixe os comentários aí se tem alguma pergunta e a gente pode trazer à tona para todo mundo discutir. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.